E aí, povo, tudo bem? Tudo tranquilo aí com vocês? Beleza aí? Tudo de boa? Espero que sim. Calor hoje, hein? Um pouquinho de calor. Mas estamos aqui hoje de novo, como sempre, aí, mantendo firme nossa correria, nossa maneira voraz, né? De descobrir coisas novas, coisas diferentes, né? E eu queria compartilhar contigo hoje, na verdade eu quero compartilhar com vocês a descoberta de um grande sarcófago no Egito, envolto aí de muito mistério, de muitas coisas, né, conspiratórias e coisas diferentes. E eu acho isso muito legal, muito interessante, porque esse não é um sarcófago comum. A gente sabe que os sarcófagos do Antigo Egito, eles têm a sua característica, né, mais predominante, riquezas e as múmias famosas, né? Tutankhamon, a gente vê aí a própria mãe de Tutankhamon, né? A Hatshepsut e outras múmias muito famosas que foram achadas. E a gente sabe que os sarcófagos, todos eles têm uma mesma descrição, uma mesma maneira, né, de se pôr. Mas isso aqui é diferente, por que que é diferente? Por muitas coisas. Eu acho que o que deixa essa matéria mais interessante é a questão das teorias, né, das ideias que se colocam em cima dele. Se é, é realmente um sarcófago bem diferente, como você pode ver na foto, ele é bem diferente mesmo. Só que ele trazia aí, ele era envolto aí de muitos mistérios, muitas coisas diferentes. Dentre essas coisas, que provavelmente o esqueleto de Alexandre o Magno ou Alexandre o Grande estaria dentro dele. A gente sabe que Alexandre o Grande ali foi um dos grandes líderes daí de um império antigo que precedeu os romanos, né? Todo mundo sabe que Alexandre o Grande era grego e ele era um jovem muito extremamente ambicioso. E essa matéria aqui da Aventuras na História diz um pouquinho sobre essa descoberta de 2018 aí, que esse caixão, que era um caixão atípico porque era um caixão de granito, então não tinha... é granito que fala, né? Deixa eu ver se fala certinho, é isso mesmo, granito. Eu confundo granito com granizo. Mas vamos lá, vamos continuar, não vamos falar por aqui não. E esse caixão, ele é atípico porque os caixões do Egito tinham um outro tipo de material, não era comum. Eu acho que não se achou ainda, esse aí foi o primeiro, né? Desse material granito, que na época era um material nobre para alguns rituais. E isso chamou a atenção aqui do povo no bairro de Siri Geber, na Alexandria ou Alexandria, no Egito. Houve uma escavação ali e essa tumba foi achada, chamada de Tumba Negra. E aí você já viu o que aconteceu, né? Uma tumba totalmente diferente, com um sarcófago diferente. A galera ali ficou alvoroçada e já começaram a criar teorias e ideias, né? Que tinha maldição e pegou isso aí. Ninguém queria abrir o caixão, a tumba, né? Ninguém depois queria abrir o sarcófago por medo disso. E por conta toda essa grandiosidade de ideias férteis na cabeça de algumas pessoas, essa tumba foi uma das tumbas mais famosas, então, do ano de 2018, né? Ela estava basicamente no quintal de uma família e ela estava ali mais ou menos 5 metros de profundidade ali, ela foi numa casa, tá? No quintal de uma casa. A gente sabe que esses países, geralmente, as casas são construídas em cima de sítios arqueológicos, né? Inclusive, essa semana, em Israel, você que gosta de arqueologia, foi descoberta mais uma sinagoga, tá? Ali em Magdala, né? Mas que cidade é essa, bicho? Você vai lembrar. A Bíblia não fala de uma mulher chamada Maria Madalena? Então, não é que o sobrenome dela era Madalena, é que ela veio de uma cidade chamada Magdala. Então, deu ali uma modificada chamando Maria Madalena. Assim como Jesus, o nome dele não era Jesus de Nazaré, mas porque ele nasceu em Nazaré, então falava-se Jesus de Nazaré e coisas assim, tá? Então, acharam essa tumba e ela ficou por muito tempo ali escondida e causando muito frisson nas pessoas. Era uma tumba feita de pedra de alabastro, né? Uma pedra muito nobre na época. E as pessoas começaram a pensar aí o que seria teria dentro dessa tumba. E ali, até que no portal Live Science, ali o secretário-geral de antiguidades ali, Mustafa Waziri, afirmou que esse artefato de 2,7 metros de comprimento, 1,5 metro de largura e 1,80 m de altura, trazia algumas coisas bem interessantes. Você está vendo aqui que tem um esboço, né, de grego, então por isso que eles achavam que era de Alexandre o Grande. E aí ela pesava pouca coisa, 30 toneladas.
E a Ziri falou que eles começaram, eles acharam interessante porque tinha as coisas que estavam ali dentro não tinham sido roubadas. A gente sabe que se roubavam muitos artefatos de tumbas antigas no Egito, por isso que muitas coisas se perderam. E quando você encontra uma tumba com bastante coisa, é algo a se aplaudir, é algo a se estudar e agradecer a Deus por isso, porque naturalmente roubaram-se muitas tumbas já, porque as pessoas sabiam, né, que eles eram enterrados com suas riquezas, né, os faraós, os sacerdotes. E nesse caso aqui, 304 a 30 a.C., mais ou menos, é esse artefato, tá? Suspeitava então que era de Alexandre o Grande, até que nessa semana aí eles abriram, essas semanas não, esses tempos atrás aí eles abriram esse sarcófago e descobriu que não era bem assim, né? Que na verdade existiam duas múmias que tinham muito mais a ver com militares do que com guerreiros. Aqui, ó, tinham 3 oficiais, né, militares ou guerreiros, e eram homens nobres, com certeza, homens de muita autoridade e muito poder, claro, dentro de uma época em que isso se mostrava grandioso, tá? Uma outra coisa interessante que tinha nesse sarcófago aqui era um líquido vermelho. Eles acharam um líquido vermelho dentro do sarcófago, e aí as pessoas já falaram, não, isso aí é algo místico, algo fora do comum, mas foi provado que na verdade era só o esgoto. É isso aí, o esgoto vazou e ele acabou infiltrando ali e misturado com outro tipo de mineral, coisa do tipo. Ele veio com a cor vermelha. Já lembraram até das águas se transformando em sangue, né, ali nas pragas do Egito e coisas do tipo. Então a gente é realmente muito fértil. Mas essa descoberta não deixa de ter importância, de ser de grande relevância, por ser um sarcófago totalmente diferente, né? E de uma época muito importante também, que se cruzou. Hoje, se você vai no Museu do Cairo, né, no Egito, você vai descobrir que 400 anos antes de Cristo, a história que tem do Egito é a história grega, por causa de Alexandre o Grande. Então por isso teve essa ideia de que de repente isso poderia ser o corpício de Alexandre o Grande, mas não foi dessa vez, né? Não foi assim. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Assunto muito legal, né? Muito específico. A gente tem algumas coisas bem legais. Tem nessa época de guerra, de conflito de ideias e possibilidades aí, a gente tem bastante coisa também, bastante matéria saindo, tá? De coisas antigas e interessantes. E a gente vai compartilhando com vocês. Beleza? Essa matéria saiu aí no dia 4/3/2022, e essa descoberta interessante, muito interessante, que nos trouxe aí algo bem diferente. Espero que vocês tenham gostado, então, e a gente se encontra aí no próximo vídeo com coisas novas. Beijo, tchau!